Os dois botaram uma ênfase muito grande no empreendedor, né? E eu acho que está muito claro para a gente. Então, eu levo para vocês dois a mesma pergunta e a gente faz esse bate-bola. Quando começa aquele deal flow, quando começa aquele namoro, quando começa aquele primeiro contato com uma startup, pode ser via um deck, pode ser via uma introdução de alguém, e você senta com esse empreendedor, né? O que você está procurando ali naquele momento, Marcelo? Aquele primeiro contato, aquele primeiro bate-bola, cara, como é que você explora, o que você está procurando, e o mesmo serve para o Donato também. Cara, sendo muito sincero, transparente, eu espero ter uma empatia, eu espero bater alguma coisa que não é numa planilha, não são unit economics, não são necessariamente a atração que ele já está tendo, se ele está... Às vezes ele é um pré-MVP, às vezes ele não tem nem o produto, às vezes é simplesmente... Talvez seja um pouco difícil de descrever o que é. Você já teve a oportunidade de algumas vezes, né, Dani, estar comigo em calls e aquele call que no final você olha para o outro e fala, cara, tem muita coisa legal, assim, é um conjunto, acho que é um conjunto de um bom empreendedor com uma cabeça consciente do que tem pela frente, né, Claro. Da não glamorização e da glamorização, porque, muito se fala de, tem empreendedores de palco, empreendedores... Não existe isso. Às vezes o empreendedor de palco é a forma que ele tá encontrando de procurar o espaço dele, de chamar uma atenção e de tentar convencer um VC ou um investidor. Quer dizer, não existe grupo, esse cara é raiz, esse cara é empreendedor de palco. Eu acho que para cada investidor tem alguém do outro lado que está disposto a gostar da ideia, do founder, do time que ele está fazendo, da história, da tese. Então, acho que cabe ao empreendedor conhecer e conversar com o máximo que ele puder de investidores. Eu acho que, para os dois lados, esse caminho é muito saudável. Eu acho que o investidor tem que conversar com o máximo de empreendedores possível. Com isso, ele vai conseguir ter uma análise mais crítica e conseguir, num papo de 30, 40 minutos, identificar algumas coisas dessas subjetivas, mas que você consegue perceber um brilho nos olhos, né? Não é nem o sangue nos olhos de querer, mas um brilho de vontade mesmo, se aquela dor é legítima. Tem uma investida nossa, um founder incrível, que ele tem um marketplace, a história é muito legítima, ele cresceu vendo os pais dele serem revendedores de marcas pequenas, e hoje ele está fazendo... Cara, isso para mim bate como, assim... É legítimo, é verdadeiro, esse cara vai procurar um caminho, ele está no DNA dele, sabe? Então, eu acho que, desculpa não responder objetivamente, mas eu acho que é um conjunto de subjetividades que você precisa conectar esses pontos e obviamente, que não se investe em uma conversa, né? É um relacionamento, claro. Começa-se um relacionamento. Quanto mais tempo você demorar para fazer o investimento, mais convencido você vai estar, né? Mais convicto da sua decisão. Então, é um relacionamento, é um namoro que começa então, no primeiro encontro, eu acho que nada mais é do que uma empatia, alguma coisa tem que sair para que tenha a página 2 dessa conversa e aí possa dar em investimento. Não, muito, muito legal. Donato? Aqui do meu lado, assim, na primeira conversa, acho que o primeiro elemento que eu busco identificar nos empreendedores é algo que a gente fala muito, Dani, que é os fanáticos. Eu digo que eu sou um caçador de fanáticos, de obcecados, né? Eu digo que empreender é o esporte mais difícil da humanidade. Então, para vencer principalmente no Brasil, né, Donato? Principalmente no Brasil. Então, assim, para você vencer, construir uma história, vencer todos os desafios, tem que ser muito fanático, tem que ser obcecado. Então, eu tento explorar, principalmente na primeira conversa, entender se aquele empreendedor, se aqueles empreendedores eles são fanáticos pelo aquilo que ele está fazendo, que ele quer fazer, que aquilo dali é a missão de vida dele. Não quer dizer que ele vai fazer aquilo para a vida toda, mas que ele vai fazer aquilo ali com uma intensidade total, que ele vai ter muita intensidade, que ele vai, assim, eu já tive a oportunidade de não investir em empresas que eu falei assim, esse empreendedor vai desistir no primeiro desafio, esse empreendedor não vai ter a resiliência, o fanatismo diário
para fazer esse negócio acontecer, né? Eu tenho aqui, né, uma coisa que eu levo até aqui para o dia a dia né, dos negócios que eu toco aqui, que o sonho grande, a vontade de fazer, ela é super importante. Ela é importante porque ela inspira, ela atrai gente, mas o que faz a diferença para os negócios acontecerem é o que eu chamo do nhenhenhé do dia a dia, sabe? É o dia a dia, é acordar todo dia às 7 da manhã e fazer a coisa acontecer. É o nhenhenhé dá trabalho, leva tempo. Então, eu tento buscar muito, né, entender se aquele empreendedor, se ele é o fanático, se ele é obcecado, e que isso no final, se aquele barco afundar, ele vai até lá embaixo, ele vai ser o último a sair do navio, já lá imerso. Então, eu tento buscar muito isso, né, na primeira conversa. E já na primeira conversa, também já tento, né, que é o meu jeito de analisar negócios, fazer muitas perguntas, provocações, para entender o quanto que o empreendedor ele tem humildade intelectual, que é outra coisa que eu admiro muito, que é a humildade intelectual, de parar, pensar no que o outro lado está perguntando, e refletir e poder dizer que não sabe aquela resposta e te voltar depois. Então, eu faço muitas perguntas provocativas. É o do coachable, né? O quão coachable ele é. E que, na verdade, isso é uma grande qualidade, sem dúvida, Donato. Você tocou num ponto aí que às vezes é um game changer na vida do empreendedor, porque ele é brilhante, ele tem um track record, ele tem um monte de coisas, mas às vezes ele leva uma crítica talvez para um lado pessoal, às vezes ele tem um pouco de dificuldade se você questionar um pouco do modelo do negócio, e acho que é um ponto muito importante mesmo, o quão coachable ele é, porque mesmo que as informações que venham não sejam relevantes, mas é importante ele ter essa humildade, né, e ter fala, não, deixa eu ver se realmente faz sentido. Então, essa é uma característica realmente bastante importante. Então, eu busco esses dois pontos, né? Entender o quanto o empreendedor ele é fanático, ele é obcecado, e o quanto que ele tem essa humildade intelectual que casa com isso que o Marcelo colocou, de quão coachable ele é, porque essa vai ser a minha interação com ele. A minha interação com ele vai ser uma interação de muitas perguntas, de muitas provocações, e eu quero entender se a outra parte vai ter uma boa convivência com isso, porque eu também não quero investir para ser o chato, ou para brigar com ninguém. Eu quero poder ajudar fazendo muitas perguntas. Então, esses são os dois primeiros pontos. E aí, na sequência de análise, você, né, aí tem o checklist de qual o tamanho do mercado, competição, quais são as vantagens competitivas que vão ser criadas. Eu também gosto muito de tentar entender qual é a capacidade analítica do empreendedor, né, do ponto de vista de análise, seja do cliente, qual é a dor do cliente, ele foi lá, estudou qual que é a análise, qual que é a dor do cliente, ou qual que é o gap que existe hoje no mercado, que ninguém oferece, ou que oferece mal, que ele vai melhorar. Então, eu também, né, aí já na segunda, terceira, quarta conversa, eu tento explorar a capacidade desse empreendedor de fazer uma boa análise de oportunidade, né, e aí o que o mercado chama de dor, né, onde é que está a dor e como é que ele vai trabalhar aquela dor para crescer e ocupar um espaço de mercado. Pô, super interessante. Eu acho que super alinhado. Eu também procuro no empreendedor esse desejo, esse impulso para resolver um problema, né? Eu acho que é uma coisa muito comum numa primeira conversa você identificar um empreendedor que ele está apaixonado pela solução, não necessariamente pelo problema, né? Ele começa a contar de todas as funcionalidades que a plataforma tem, tudo que ela vai fazer, o cara já tem plano até 2035. Mas quando você faz uma reflexão em relação ao problema, me conta o problema, porque uma vez que o produto está na rua, uma vez que você começa a interação com o cliente, você começa realmente a entender aquela dor e qual é o caminho mais eficiente para gerar atração, para diminuir a fricção. Então você tem que estar disposto a estar constantemente aprendendo, constantemente destruindo as convicções que você tem e construindo novas, né? Então acho que vem essa questão do coachable, super alinhado com o Marcelo em relação à empatia. Recentemente eu e o Marcelo fizemos um investimento juntos, que eu mandei o deck para ele, e ele me responde, fala mais. Aí eu voltei para ele e falei assim, acabei de falar com o founder, é melhor do que o deck. E aí pior é que é verdade. E aí a gente conseguiu correr super rápido.